vocês. Gente, hoje eu vim fazer um vídeo que eu tava querendo fazer pra vocês há muito tempo, porque muita gente me pergunta como que é a minha faculdade, gente que quer assim cursar mesmo direito e tem curiosidade. Então vocês aí que estão pensando em fazer a faculdade ou estão aguardando aí o começo das aulas, estão super curiosos de como é a faculdade de Direito. Hoje eu vim trazer pra vocês, assim, falar um pouquinho da faculdade, o que eu acho, o que eu acho que eu gosto, o que eu não gosto, se tem que ler muito, se tem que ter muito livro, muitas coisas, pra vocês comprarem também o material aí, se vocês vão começar a fazer. Então hoje eu vim fazer um resuminho sobre a faculdade de Direito. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês, que eu, assim, nunca gostei de ler muita coisa, assim. Então eu sempre fui assim, ler aquele livrinho ou outro, mas eu nunca fui, tipo, apaixonada por livros, ou sempre lendo por aí. Então quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tomei um baque, gente, porque você tem que ler muito! Quando eu digo muito, é tipo muito mesmo, gente. Então, pode ser, se você for estudar por anotação de caderno, se você for estudar por livros, você vai sempre ter que ler muito. Então uma consciência que você tem que ter na sua cabeça é que se você entrar na faculdade de Direito, você vai ter que ler muito. Então se você é daquelas que não suporta, tipo assim, tem que ler num dia 60 páginas, você não aguenta, não diria que é a faculdade certa pra você. Porém, se você é igual a mim, assim, que não curte muito, assim, ler, mas até que lê, até que vai pra frente, gente, até que dá certo. E, basicamente, a faculdade de Direito, no primeiro ano, no primeiro semestre, ela é muito, tipo assim, a introdução da introdução. Então a gente acha que vai entrar na faculdade, assim, começar a ver aqueles casos, tipo How to Get Away with Murder, né, gente? Quem nunca queria que a faculdade fosse daquele jeito, que a gente começa a ver casos, começa a dar a nossa opinião, começa realmente a fazer aquilo que a gente vê na televisão quando a gente pensa em direito. Não é nada disso. O primeiro semestre da faculdade é muito histórico, é muito história, a história do direito, tanto que tinha uma matéria na minha faculdade sobre a história do direito. É muita coisa assim, ética, história do direito, cidadania, são coisas muito assim, não são específicas do direito e contam na verdade toda a história do direito, tudo que você tem que saber, aquele beabá mesmo, pra você começar a aprender o direito em si. Eu estou no terceiro ano, no finzinho do terceiro ano, já quase indo pro quarto ano, então já tô quase acabando a faculdade, então eu tô contando pra vocês assim, porque realmente foi a minha experiência. Então no primeiro semestre você realmente desanima um pouquinho, você fica meio assim, porque é muita coisa pra você ler, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê na TV, com o que a gente vê nas séries, é uma coisa bem chatinha, bem metódica e bem teórica. Esse é o primeiro e o segundo semestre do direito. Pra quem não sabe, a faculdade de Direito geralmente ela é dividida em semestres, então a gente faz 5 anos e 10 semestres. Eu estou no 6º semestre da faculdade, então o primeiro ano é exatamente isso, é muito assim, história, lá. E já avisando pra quem aí vai começar a fazer a faculdade e não se enganar, não se perder quando for comprar livros, materiais e todas essas coisas. Na verdade, você, se for estudar como eu estudo, por exemplo, eu estudo e vou super bem na faculdade, porém eu não tenho, assim, a mania ou não gosto muito de estudar por livros. Só estudo por livro quando o caderno tá muito incompleto. Então, eu diria pra vocês, na hora de comprar o material, vocês têm que pensar assim, vocês vão escrever muito, vocês têm que sempre acompanhar o que o professor diz, porque na maioria das vezes o que ele diz é realmente o que vai cair na prova, então aquelas anotações básicas, porque é isso que vai fazer o seu estudo. Pelo menos o meu estudo é feito assim, pelo caderno. Agora sim, se no primeiro semestre os professores vão passar o livro pra você ter uma base assim da matéria, se você quiser estudar um pouquinho mais aprofundado. E eu, no primeiro semestre, eu comprei muito livro, gente. Então cada professor passava um livro, eu ia lá e comprava super animada, e no fim das contas eu nunca usei esses livros. Então o que eu diria pra você? Não compre livros. Se você for começar a faculdade agora, não compre nenhum livro. O único livro que você realmente vai precisar, e não vai ser assim, depende da faculdade mesmo que você começa a usar, ou no primeiro ano ou no segundo, vai ser o Vade-Mecum. A minha faculdade, gente, pra quem não sabe, é faculdade particular aqui de São Paulo e se chama Mackenzie. O meu Vade-Mecum é da própria faculdade, então eles já disponibilizam lá de graça pra gente, a gente pega, e aqui tem todas as leis, todas as coisas que você realmente vai utilizar na faculdade, em
todos os anos. É pesado, então geralmente eu levo no celular, não levo isso daqui, só levo isso daqui em dias de prova. Então se eu fosse falar pra vocês sim, pra vocês comprarem, se vocês não forem no Mackenzie, que não vai ganhar o Vademecum, eu também comprei, vocês comprem o Vademecum. É a única coisa que vocês deveriam comprar se for fazer uma faculdade de Direito, porque realmente os outros livros, eu indico pra vocês, não comprem os livros. E vai na biblioteca, tipo, tem um dia que você tem aquela prova, vai até a biblioteca, estuda pelo livro da biblioteca, não tem necessidade de você gastar o seu dinheiro num livro que você vai ver uma vez na vida e depois nunca mais você vai ver. Então eu diria pra vocês não comprarem nenhum livro, somente o Vademecum. Outra coisa em relação assim ao caderno fichário, se vocês utilizarem caderno, eu acho essencial ter uma pasta dessas daqui, ó. Então se vocês estão pensando em utilizar caderno, tem uma pasta dessas que vem muitas matérias e muitas, pra vocês terem assim uma divisão das suas xerox, folhas. Então ó, ela é lotada de matéria e são as pastas que eu mais gosto, mais utilizo, porque fica tudo muito organizado, dividido em matéria e não te confunde. Se você deixar tudo junto, gente, você não vai conseguir separar ela até o dia da sua prova, porque é muita coisa que eles vão dando, então não tem como. E se vocês estão pensando aí em utilizar fichário, eu também tinha um fichário, já utilizei. Eu diria pra vocês fazerem assim, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui é o começo do fichário e aqui é a primeira divisória, certo? Depois dessa divisória, aqui vão as folhas que você vai utilizar no seu caderno normal. E aqui eu coloquei um plástico, tá vendo? Um plastiquinho. Então em cada matéria, além do nosso caderno, tem o plástico pra gente separar tudo em matéria, gente, pra gente não se confundir. Então esse meu fichário aqui foi do primeiro semestre, do primeiro ano, e eu vou falar mais ou menos as matérias que tiveram. Então teve, ó, Introdução ao Direito. Como eu disse pra vocês, é o beabá do beabá, gente, a gente não aprende nada do que a gente vê na TV no primeiro ano. Tive Antropologia, tive Ética, tive Economia Política, tive a História do Direito e por aí vai, gente. São matérias assim muito básicas e que não tem nada assim relacionado específico ao direito. É uma coisa bem geral pra você depois ir lá se especializando no direito. Hoje que eu estou no terceiro ano, então assim, se vocês entrarem na faculdade e falarem, mas não é isso que eu tava esperando da faculdade de Direito, não desanimem, gente, porque é só o primeiro ano que é assim, entendeu? Então o primeiro ano é uma coisa bem chatinha, e depois começa a melhorar se você curtir, obviamente, o direito. Eu, por exemplo, tô no terceiro ano e agora a gente estuda mesmo o direito, estuda as leis, estuda tudo mesmo, de verdade, bem aprofundado, a gente vai estudando tudo. Eu não gosto da minha faculdade de Direito, gente, mas pra quem gosta, eu sei que terceiro, quarto ano são os melhores anos, porque a gente tá realmente estudando a matéria do direito. Então agora que eu estou indo pro terceiro ano, finzinho do terceiro ano, eu diria que no Mackenzie, assim, a gente tem um ensino muito bom em relação a isso, porque a gente aprende muita coisa. Então se você quiser, você vai passar estudando muito, ou se você pode estudar básico, assim, você não precisa se matar, entendeu? Basicamente, pra você estudar, você vai precisar de um livro pra você ter a base. Eu não estudo por livro porque eu não me adapto ao livro, mas às vezes eu leio pra eu ter, assim, vamos dizer assim, pra eu ter um maior conhecimento na matéria, pra você não ficar tão assim, sabe, estagnada com a cabeça só naquilo que o professor diz, que muitas vezes não é a mesma opinião que muitos e muitos aí, gente. Não é, cada um tem a sua opinião, então cada um ensina de uma forma diferente, então é legal você pegar os livros pra você ter uma ideia sobre tudo, sobre todas as visões que as pessoas têm sobre aquela matéria que você tá aprendendo. Então o primeiro ano é chato, não desanimem, o segundo ano começa a melhorar, começa a aprender um pouquinho mais de direito, o terceiro ano eu já diria que você tá lá no direito mesmo, específico, estudando tudo do direito. Bom, em relação à faculdade pública ou particular, o meu irmão fez USP Direito e se formou há pouco tempo, e eu faço Mackenzie, que é uma faculdade particular. Eu não prestei a FUVEST, sei lá, por 1001 motivos eu não prestei a FUVEST e acabei indo pro Mackenzie no meio do ano mesmo, e fui, me joguei lá e eu adoro o Mackenzie. Porém, gente, não é uma propaganda da minha faculdade, é óbvio. Eu acho que tanto a faculdade particular como a faculdade pública, elas são muito boas. E realmente quem vai fazer a sua faculdade é
você. Então depende da maneira que você se dedica, da maneira que você estuda, da maneira que você tem aquela visão da faculdade, do estudo, dos professores, como que você se porta na aula. Então acho que não tem nada a ver isso daí de ser público e particular, tirando obviamente o dinheiro, gente, porque é bem carinha particular. Tipo, pra mim eu acho já que é bem carinha, que deve ser o quê? Uns 1.600 por mês, uma faculdade particular aqui em São Paulo. E eu acho carinha, mas eu acho que a única coisa que diferencia de uma pública e a particular é isso. Em relação aos professores, tem muitos professores que dão aula na USP, dão aula no Mackenzie, ou dão aula na PUC, ou dão aula em faculdades mais conhecidas, FMU, sei lá. Eles dão aula em várias faculdades. Então, é mais específico, eu diria, do aluno do que da faculdade. Então, se você tá, por exemplo, numa faculdade aí que todo mundo fala, ah, que faculdade X, não se preocupem, gente, porque vai depender de você. A sua formação, o seu entendimento vai depender somente de você. Então, se você dedicar mais que um aluno, sei lá, da Sanfran, que estuda pouco, que não quer nem saber da vida, você vai ser um profissional melhor do que ele. Em geral, aqui em São Paulo, eu diria pra vocês, aqui mesmo em São Paulo, em relação a estágios, eu sei que o valor, ele é muito... o valor é mais ou menos o mesmo. Se você for fazer um estágio em escritório, vai ser por cerca de 1.200 que você vai ganhar. E eles pedem, tipo, que você tenha inglês. A maioria pede que você tenha o inglês, pelo menos o inglês intermediário. Depois do inglês, eles citam as faculdades que eles contratam, gente. A maioria aqui de São Paulo é a USP, Mackenzie, PUC. A maioria são essas três. Mas isso não quer dizer que se você é de outra faculdade você não vai ter emprego, não tem nada disso, gente. Mas a maioria dos estágios realmente eles dão um privilégio maior para algumas faculdades do que para outras faculdades. É uma realidade, isso todo mundo sabe aqui em São Paulo. Em relação ao estágio que você não recebe absolutamente nada, tem também. E tem aquele estágio de 4 horas que você na verdade presta uma provinha, você passa na provinha e você trabalha, vamos dizer assim, com um juiz, com uma promotora, alguma coisa assim, e recebe bem pouquinho, só que também são só 4 horas de trabalho. Geralmente em escritório são 6 horas. Eu até hoje não fiz estágio, na verdade eu comecei a fazer o estágio e depois eu não fui mais em busca de estágio, mas eu estou pretendendo ir agora no 4º ano, né, porque já vai acabar. E na minha faculdade é obrigatório ter o estágio. Não são todas as faculdades que são obrigatórias. Outra coisinha importante sobre o direito é que vocês vão ter que fazer muito trabalho, vão ter que, vamos dizer assim, vão ter que ser minimamente caprichosos, gente, porque você tem que ter um caderno completo pra você estudar, você tem que se dedicar na aula. Eu tenho um problema muito sério com falta, mas eu diria que é essencial você não faltar, porque o professor dá muita dica do que vai cair na prova durante a aula mesmo. Vamos ver o que mais. Você tem que fazer TCC, você tem que fazer... por exemplo, no fim do seu 5º ano, você vai ter que entregar um trabalho final lá pra você passar. Virei lá, formei na faculdade de Direito. Na faculdade toda, você vai ter que entregar também um trabalho, assim como se fosse... Eu, por exemplo, estou fazendo uma iniciação científica, porque você ganha uma bolsa na faculdade com a iniciação de R$400. Então vocês têm muitas opções aí de fazer trabalhos e vão ganhando horas. Essas horas vão fazer com que vocês se formem. Sem elas, vocês também não se formam. Então você tem que ir a palestras, você tem que fazer trabalhos, ir a palestras, você tem que realmente se dedicar. Então eu diria assim que na faculdade de Direito, você tem que ter um pouquinho de foco naquilo que você tá fazendo, mas também não é uma coisa assim, uau, você pode ir todo fim de semana pra festa, você pode aproveitar a sua vida e ir bem na faculdade de Direito. É uma coisa assim, normal, as pessoas conseguem ir bem na faculdade de Direito. E deixa eu ver. Bom, gente, eu sei que a faculdade tem o período noturno, tem o período diurno, então vocês podem fazer em um desses dois períodos. Geralmente, estágios procuram muito pessoas que fazem em período noturno, porque é mais fácil pra eles, entendeu? Mas eu faço, por exemplo, no diurno e também você acha 1001 estágios por aí. Então eu acho que vai muito de vocês mesmo. E a faculdade de Direito é isso, ela na sala de aula quando você tá lá, às vezes é um pouquinho chata, porque tem muita coisa pra você escrever, tem muita coisa pra você ler, mas depois você pensa, caramba, olha quanta coisa eu já sei e que uma pessoa que não faz direito não sabe. Então você acaba assim, eu acho que a maior vantagem mesmo é que você acaba tendo uma visão muito maior do que são seus direitos, não só do que são os seus direitos, dos direitos das pessoas. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente compra, tudo que a gente precisa, tudo vai estar relacionado ao direito. Então é uma coisa muito legal para um conhecimento geral mesmo da vida, gente. Um conhecimento, se você passar por uma situação, sei lá, se você for preso, você sabe quais são os seus direitos
que muita gente não sabe. Você sabe o que você pode, o que você não pode, entendeu? Então é uma coisa muito legal. E outra vantagem que eu vejo na faculdade de Direito é você poder ajudar as pessoas. Vamos dizer assim, poder ajudar quem não tem um advogado. Você tem aqueles advogados que são voluntários para pessoas carentes, então tem muitas coisas legais em relação ao direito. Não é só, por exemplo, medicina, que tem o Médico Sem Fronteira que vai lá e vai ajudar. As pessoas também precisam de advogado, aliás, e precisam muito. As pessoas também precisam saber os seus direitos, então você também tem essa opção de ajudar as pessoas aí carentes. Então tem muita coisa legal relacionada ao direito. E claro, eu não poderia deixar de falar que para você se tornar advogado, você tem que prestar o exame, né, da ordem. Prestando esse exame, você se torna advogado. Se você quiser, você pode ser juiz, promotor, desembargador. Tem mil e umas profissões. Você pode ser delegado, você pode ser o que você quiser. Obviamente, você vai ter que prestar concursos públicos, que não são fáceis, nunca são fáceis, mas que por meio de estudo você vai conseguir também. Então tem um leque muito grande pra você trabalhar. Então é basicamente isso. A faculdade de Direito é assim. Então eu espero muito que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu quis passar pra vocês, de como que é o início dessa faculdade, pra vocês não se desanimarem de se a gente é realmente como uma série, se não é. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em curtir e se inscrever aqui no canal, gente. Pra se inscrever, vocês já sabem, é muito fácil. Ou clica aqui em cima em inscreva-se ou aqui embaixo no próprio YouTube. Todas as minhas redes sociais vão aparecer aqui embaixo. Então, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima! XOXO!